Essa cara de sono eu vou levar vocês para o nosso segundo dia aqui em Paris. Se você gosta de vlogs como esse, deixa seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo o que mais vocês gostariam de ver por aqui. Sem mais delongas, então bora? Angelina é um café de 1903 que fica localizado perto do Museu do Louvre e é famosíssimo, porque você encontra não só muitas delícias por lá, mas o lugar também é incrível. Nós pedimos o Parisian Breakfast, saiu por 23 euros, e o Angelina Breakfast, que saiu por 33 euros. E claro que eu provei o chocolate quente famosíssimo do Angelina. E ele é maravilhoso, super recomendo, mas se prepara, porque é açúcar suficiente para todo o seu dia. Nós acabamos de vir no Angelina, a gente tá deixando o restaurante agora. E meu Deus, tudo maravilhoso, o atendimento maravilhoso, super vale a pena a visita, mas cheguem cedo, porque a gente chegou meia hora mais cedo e já tinha gente na fila, então cheguem cedo. Fora a parte do restaurante, o Angelina também tem partes para comprar e comer em outro lugar. Eu provei o macaron deles e é bom, claro, mas não tão bom quanto o da Ladurée. Essa foi a fila que eu vi quando estava indo embora do Angelina, então como eu disse, cheguem cedo. Nossa segunda parada foi no Museu do Louvre. O Louvre é o maior museu de arte do mundo. Seu acervo conta com mais de 38 mil peças expostas em seus corredores e salas. Algumas das obras de artes mais famosas do mundo moram por ali, como por exemplo a Mona Lisa, a icônica estátua de Vênus e o quadro Liberdade Guiando o Povo. Além de ser o maior, o Louvre é o museu mais visitado do mundo. Mais de 10 milhões de pessoas por ano vêm conferir as obras de artes nesse museu. Oh my god, Paris is so beautiful! Nós chegamos aqui na Praça da Concórdia e é bem bonito. A Praça da Concórdia adquiriu seu aspecto atual entre 1836 e 1840, quando foi colocado no centro um enorme obelisco proveniente de Luxor, de mais de 3.000 anos de antiguidade, doado pelo vice-rei do Egito. Ao redor do obelisco há duas fontes monumentais de estruturas romanas que apresentam esculturas nas quais figuras humanas se misturam com animais marinhos. A Champs-Élysées é uma avenida verdadeiramente encantadora, é um cenário de cartão postal. Com quase 2 km de extensão, essa via histórica vai da Praça da Concórdia ao majestoso Arco do Triunfo. A variedade de lojas ao longo da Champs-Élysées alegrarão o coração de qualquer comprador. Há algo para todos, prepare-se para um dia fantástico de compras. É também o lar de uma série de marcas de luxo. Por lá você vai encontrar Tiffany Co, Ladurée, Sephora, Lacoste, Louis Vuitton e muitas outras. Hoje é feriado aqui na França, é 11 de novembro e eles vão ter tipo um desfile. Então o Arco do Triunfo tá fechado, Champs-Élysées tá fechado, shoppings fechados, tudo fechado. Então, não Arco do Triunfo e não Champs-Élysées. Esse feriado do dia 11 de novembro é um feriado muito importante para a França, porque no dia 11 de novembro de 1918 o armistício foi assinado pelos representantes dos aliados, França, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos, e claro, do exército alemão, para anunciar a vitória dos aliados e, por consequente, o fim da Primeira Guerra Mundial. Os sinos começaram a tocar às 11 horas.
O Tratado de Versalhes, que marcou definitivamente o fim da guerra, foi assinado no dia 28 de junho de 1919. Agora nós estamos no Jardim de Luxemburgo, e é bem bonito aqui, bem bonito mesmo. Tá bem cheio, como todo lugar aqui é Paris, é um lugar bem turístico, mas tem tanta coisa linda pra fazer aqui, e é bem bonito lá. A criação do Jardim de Luxemburgo começou em 1612, quando a Maria de Médici, a viúva do rei Henrique IV, construiu o Palácio de Luxemburgo como sua nova residência. O jardim hoje é propriedade do Senado francês, que se reúne no palácio. Um belo oásis de vegetação e flores, mesmo com folhagens de outono, os jardins são espetaculares, existem muitos caminhos diferentes a percorrer, cada um com muitas cadeiras para parar e admirar a flora e as inúmeras estátuas. Nesse lago tinha muitas crianças brincando com os pais, eles estavam com esses barquinhos na água e o vento ia levando os barquinhos e as crianças estavam acompanhando com os pais. Um programa bem legal para fazer em família. Nossa quarta parada do dia foi no Panteão, esse edifício lindíssimo. O Panteão é um edifício no Quartier Latin de Paris, foi originalmente construída como uma igreja para abrigar o relicário de Santa Genevieve, mas depois de muitas mudanças agora abriga um mausoléu secular com as cinzas de cidadãos franceses proeminentes. Nós acabamos de chegar ao Palácio de Versalhes e o Portão de Ouro tá ali atrás. A fila tá bem grande, tá enorme. O Palácio de Versalhes, um dos mais famosos e opulentos do mundo, é um verdadeiro deleite para os olhos. O palácio foi construído no século XVII e tornou-se a sede do poder monárquico francês quando Luís XIV, o Rei Sol, transferiu a corte de Paris para Versalhes. Foi residência de figuras populares como Maria Antonieta e palco de acontecimentos históricos tão relevantes como a assinatura do Tratado de Versalhes, pelo que não é surpreendente que esse monumento seja um dos mais populares da França. Ei, lindo! Transformado em museu em 1837, o palácio impressiona não só pelo tamanho, mas também pelos ambientes extremamente luxuosos, como, por exemplo, o quarto do rei, que era puro dourado, e a Galeria dos Espelhos, em uma época onde o espelho era um item super caro. Na área interna são incontáveis ambientes impressionantes por sua beleza e quantidade de detalhes. A cada cômodo fica evidente o luxo e o requinte da monarquia francesa. Tudo muito bem restaurado e conservado. Você vai passando de sala em sala e ficando cada vez mais chocado com a beleza que tem esse lugar. Sem contar que diversos desses cômodos serviram de cenário para importantes momentos históricos da França e da Europa em si. Então a visita dá a sensação de fazer parte de toda essa história. Depois de visitar o palácio principal, vá para os extensos e belos jardins. Os jardins representam o auge da harmonia e simetria da época renascentista. Com seus arbustos, árvores elaboradamente formadas, especialmente se você estiver visitando na primavera, verão ou início do outono, eu indico um longo passeio pelos jardins. Você não vai se arrepender. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse dia com a gente. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e deixa aqui embaixo nos comentários o que mais você gostaria de ver por aqui. Prost!